Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar com vocês hoje sobre a nossa última aula. Isso aí galera, The Last Dance. Hoje é a nossa última aula teórica, tá? Teremos revisão, teremos mais revisão, teremos aulas especiais, teremos até teatro, mas nossa aula expositiva, infelizmente, é a nossa última, galera. Eu sempre fico meio melancólico quando chega esse momento. Significa que já é Natal na Líder Magazine. Então é o seguinte, galera. Na semana passada eu parei com vocês na guerra do Afeganistão, que já é os tambores do final da Guerra Fria, porque aqui a coisa vai acelerar um processo que já estava ruim para a União Soviética. Mas vamos lembrar rapidamente, galera. O Afeganistão era uma república socialista em 78, apenas um ano antes, e vai sofrer uma rebelião dos seus próprios cidadãos afegãos, chamados de mujahidins. Essa galera aqui são árabes islâmicos que não gostam dos seus governantes serem comunistas por um motivo óbvio. O socialista ele é ateu. O socialismo não gosta de religião. Marx dizia que a religião é o ópio do povo. E para esses caras, serem governados por políticos ligados ao socialismo, cara, é pior do que cristão. Porque para eles o ateu é mais do que um infiel, assim, é um cara inaceitável. Então começa uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Afegãos islâmicos contra afegãos socialistas, beleza? A União Soviética, que nada tinha a ver com isso, vai mandar tropas e vai invadir o Afeganistão. Para quê? Para acabar com os mujahidins e garantir a soberania soviética e, claro, uma influência socialista dentro do Oriente Médio. Um país imenso, extremamente montanhoso, onde até Alexandre o Grande, milhares de anos atrás, disse que era um território inconquistável, uma encruzilhada de povos que se conhecem há milhares de anos, que sabem usar o terreno e que não ia ser fácil para ninguém conquistar aquilo ali. Mas para o mundo contemporâneo, olhar para o Afeganistão pobre, miserável, sem nenhum tipo de desenvolvimento humano, não tinha como a União Soviética, com seus poderosos helicópteros de guerra, perder essa guerra. Mas aí surge Osama Bin Laden. Que isso, professor? Como assim? Bin Laden era um empreiteiro da Arábia Saudita, podre de rico, tinha uma fortuna de 250 milhões de dólares, morava no palácio com esposa e seus filhos, e esse cara abandonou o conforto da sua casa, a fortuna que ele possuía, e declara a Jihad, a Guerra Santa, convocando todos os islâmicos a irem para o Afeganistão, seguir o seu exemplo e combater os socialistas soviéticos. Bin Laden vira então uma espécie de herói sagrado para o mundo islâmico, especialmente para os árabes, porque é um cara que, em nome de Alá, abandonou seus bens materiais para ir para o meio do deserto combater os soviéticos. Interessante é que o Bin Laden
vai acabar sendo o grande interceptador, o grande recebedor de todas as armas que os americanos vão enviar para o Afeganistão. Peraí, professor, esse é o Bin Laden que vai derrubar as Torres Gêmeas? Ele mesmo. E ele era amigo dos Estados Unidos? Exatamente, porque ele é contra o comunismo. E nós estamos na Guerra Fria. Então, de repente, os helicópteros soviéticos estavam de boa lá. E aí, meu amigo, os mujahidins, galera pobre pra cacete, me aparece com essa porcaria aqui. Um RPG com sensor de calor. E aí, meu irmão, qualquer criança vem aqui e começaram a derrubar os caríssimos helicópteros soviéticos. E aí a União Soviética percebeu que o apoio americano vai fazer essa guerra não ser tão fácil como os russos imaginavam que seriam. Cara, a guerra começa em 79 e só vai acabar em 89. O apoio americano aos mujahidins, através do Bin Laden, vai custar aos cofres americanos $1 bilhão. Então, deixa o Afeganistão, a guerra está acontecendo entre os islâmicos contra os soviéticos e vamos falar dos dois últimos governantes da Guerra Fria. De um lado, Ronald Reagan, pai político de Donald Trump, que já estava fazendo campanha para ele nesse momento. Trump era um apresentador de TV, um empresário muito bem sucedido e que amava Reagan. Porque Reagan é mais ou menos o que o Trump é. Era um cara da indústria de entretenimento, era um ator de Hollywood, anticomunista, anti-imigração, ultraconservador, igualzinho o Trump. Inclusive, o assessor do Reagan, da época, é o mesmo assessor do Trump agora. E do outro lado, Mikhail Gorbachev. O Reagan vai lançar uma política que foi conhecida como Projeto Guerra nas Estrelas, que nada mais é do que uma política de intimidamento. Ele percebeu que a União Soviética não estava muito bem das pernas e vai começar a recrudescer a posição americana. Ele aumenta o orçamento de defesa, constrói o caça mais brabo do mundo, o Blackbird, que não era interceptado por radar, invade a Ilha de Granada e derruba o líder socialista Baixop, se mete na Nicarágua financiando los contras, contra os sandinistas que eram socialistas, boicota as Olimpíadas de Moscou. Essa postura bélica, agressiva, ofensiva dos Estados Unidos vai ganhar o nome de Guerra nas Estrelas, porque em 77 foi a estreia do filme Star Wars, né? Do George Lucas, que vai fazer um sucesso danado e por isso associaram. Ou seja, galera, o Reagan ele vem para vencer a Guerra Fria e a verdade é que ele vence. Porque Gorbachev vai lançar duas palavrinhas que vão modificar radicalmente as relações mundiais. As palavras são importantes e você tem que saber. É a perestroika, cadê? E a glasnost. Na minha época de aluno eu falava, poxa, perestroika pode ser abertura política. P de perestroika, não, mas não é. Então na minha cabeça foi, podia ser política, mas já que não é, é econômica. Então a glasnost é uma abertura política e a perestroika é uma abertura econômica. Cara, o barco soviético tá afundando e vamos falar sobre isso. Primeiro, cara, diferente da China, que vai passar por uma abertura já na década de 70, e vai criar as zonas econômicas especiais, e o Deng Xiaoping vai fazer as 4 modernizações, investimento em infraestrutura, indústria de base, em tecnologia, em educação, nas universidades. A União Soviética não. Ela ficou lá paralisada no tempo, congelada. O mundo estava evoluindo, estava desenvolvendo, estava modernizando, e ela continua com o mesmo modelo da década de 50, e assim ela vai entrar na década de 80. O sistema socialista, cara, ele é um sistema extremamente burocrático, porque ele não permite a iniciativa privada. Tudo tem que ser feito pelo Estado. Vai chegar um momento que as necessidades são tão grandes, que as necessidades do povo, da segurança, da tecnologia, da medicina, da saúde, da educação, se desenvolvem e esse Estado ele não consegue acompanhar esse desenvolvimento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que tem uma cidade, beleza, chamada Volgrado. E essa cidade, ela produz muito trigo. Geralmente uma cidade que produz muito trigo, ela quer negociar o preço com outras cidades. Isso não existe no socialismo. O socialismo não permite negociação. O preço é um só.
Então você vai ter uma cidade que tem trigo quando todo mundo come pão de boa. A outra cidade, a galera vai ficar 2 horas esperando na fila do pão. A cada 3 russos, um era funcionário público. Isso mostra o quê? Um Estado grande, pesado, ocioso e que não é funcional. O tempo de espera para você comprar um carro na União Soviética na década de 80 é de 3 anos. Você podia ter a grana, mas quem disse que você conseguia comprar? Porque tinha tantas e tantas e tantas pessoas. E esse Estado ele não consegue fiscalizar a corrupção, ele não consegue fiscalizar os desvios, ele não consegue fiscalizar as inconsistências, as incompetências. Imagina que em uma zona rural do Brasil, de repente, cara, fazem 3 montadoras de carro, 4 shopping center, abre 4 avenidas e daí, de repente, começa a circular milhares de carros. Naturalmente, o que começa a surgir ali? Posto de gasolina, estacionamento, loja de autopeças. É a iniciativa privada. O serviço vai ser bom, vai ser justo, vai ser barato, isso é uma outra história. Mas o serviço vai estar ali. Dentro do mundo soviético, isso não existe. Simplesmente não existe. O que vai acontecer é, depois que forem feito tudo isso, quem tem que fazer o posto? O Estado. Aí tem que abrir um concurso público, contratar engenheiro, contratar funcionário. Aí quem tem que fazer a mecânica? O Estado. Até tudo isso acontecer, as coisas já quebraram, já faliram e o empreendimento foi por água abaixo. Então a União Soviética, ela é um robô gigantesco que está dando curto-circuito. Sobretudo também porque esses gastos não foram bem distribuídos. A verdade é, a Rússia ficou 40 anos se preparando para uma guerra que não aconteceu. Ah, professor, mas os americanos também. Sim, a diferença é o quê? Que eles vendem para o mundo inteiro. Os americanos vendem a arma para a Polícia Militar do Rio de Janeiro e vendem as armas para o traficante do Salgueiro. E todo mundo troca tiro com bala americana. Então eles estão ganhando dos dois lados. A União Soviética não. A gente chega na década de 80 e a União Soviética tinha 50 milhões de Kalashnikovs armazenada. A população da Colômbia, de rifle, de fuzil, sem uso. A termos de parâmetro, na década de 80, o Brasil tinha 5 submarinos costeando o nosso litoral. A União Soviética tinha 750. Desses 750 submarinos, 300 nunca foram usados. Então, quer dizer, você tem um arsenal para fazer a guerra com o mundo inteiro completamente paralisado. Entenderam? E, cara, dinheiro é dinheiro, meu irmão. Se você não reinvestir, ele vai começar. Então, a União Soviética ela tinha a única estação espacial do mundo, mas não sabia fabricar uma máquina de Xerox. A União Soviética tinha a maior bomba nuclear do mundo, mas não sabia fabricar uma camisinha. Entenderam as desigualdades? Então, o sistema está colapsando. Essa abertura econômica e essa abertura política foi uma tentativa do Gorbachev de tentar flexibilizar, de tentar desenvolver, de tentar modernizar, mas vou te falar, estava tarde demais. Em 89, ele vai visitar a China. Acreditava ele que poderia fazer vários acordos com Deng Xiaoping e a visita do Gorbachev vai atrair para a China a imprensa mundial. Então foi lá BBC, New York Times, Globo, todo mundo. E beleza, tava todo mundo lá esperando o Gorbachev chegar. E de repente chegam 100 mil estudantes, dizendo, queremos a glasnost, queremos a glasnost. O que eles querem a glasnost? Porque a perestroika eles já têm. A abertura econômica a China já fez desde 73. O que eles querem é liberdade de expressão, liberdade escolar, mexer no currículo universitário, escolher os seus representantes. Em qualquer situação normal, Deng Xiaoping já tinha massacrado todo mundo. Mas a imprensa estava lá. Ia ficar feio demais, entenderam? Então ele não fez nada. Só que a China, né, irmão? Os 100 mil viraram 1 milhão de pessoas. E aí vem movimento operário, vem movimento sindical, vem estudante. E de repente a coisa começou a ficar fora do controle. Quando você vai numa manifestação, o que você leva? Faixa, cartaz, os mais revoltados, coquetel molotov. O chinês não. O chinês faz estátua. Qual é, professor? Tá brincando? Tô falando sério. Os caras fizeram uma estátua de 5 metros de gesso, de uma mulher segurando uma tocha. Mulher segurando tocha, estátua, o que isso te lembra? A Estátua da Liberdade, só que de frente pro Partido Chinês com a cara do Mao Tse Tung. Ou seja, cara, Gorbachev chegou, entrou pela porta dos fundos, uma visita truncada, difícil, complicada, e depois ele foi embora.
A parte da imprensa vai embora, a outra parte fica. Porque fala, mano, isso aqui é notícia. Na madrugada, policiais chineses à paisana chegam assim, opa, tudo bem, vambora, sai. Mas eu sou da BBC, sai, você não pode ficar aqui. Afastaram todos os jornalistas para no dia seguinte enviar os tanques de guerra e massacrar a população manifestante que estava na Praça Celestial. Um massacre que a China diz que não passaram de 500 mortos, mas que o Ocidente fala de 1.500 a 2.000 mortos. O mundo ficou chocado com essa cena aqui. Uma fila de tanques de guerra, aonde um estudante chinês parou todo mundo lá. Cara, o tanque foi para a esquerda, o Xi Jinping foi lá e foi para a esquerda. O tanque foi para a direita, o Xi Jinping foi para a direita também. Aí ele subiu no tanque, irmão. Bateu lá, e os caras... Mano, os amigos, de verdade, isso aqui, ó. Tiraram o cara de lá, tipo assim, meu irmão, tu tá maluco? Tu vai ficar na frente desses caras? E aí o que acontece é um massacre. Passaram por cima, isso aqui são cadáveres de chineses esmagados pelos tanques. Agora, o que acontece na praça, nós não sabemos, beleza? E aí, em 89, depois do massacre da Praça Celestial, Gorbachev ordena a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. Para o mundo inteiro, ficou evidente o seguinte, a União Soviética está colapsada. Se a União Soviética não consegue vencer um país tão pobre quanto o Afeganistão, ela não consegue vencer mais ninguém. Bin Laden virou herói. Voltou para a Arábia Saudita grandão, aplaudido pelo príncipe, pelo rei e ovacionado pelo mundo árabe. O mundo não sabia direito ainda, mas o Bin Laden já tinha feito tantas conexões no mundo árabe que ele montou um grupo secreto chamado A Base, mas em árabe a gente chama de Al-Qaeda. Bin Laden quase aparece nessa foto aqui, cara. Isso aqui são os mujahidins sendo parabenizados pelo presidente Reagan. Imagina o Bin Laden aqui dentro, irmão. Imagina. Dali pra frente, a história do Bin Laden é uma história de radicalização e que vai acabar voltando suas armas contra Israel e automaticamente contra os Estados Unidos. Se alguém quiser saber legal sobre a história do Bin Laden, vai lá no meu Instagram, desce bem, que eu fiz um vídeo só sobre ele, um vídeo de 9 minutos, contando toda a história do Bin Laden até a sua morte lá no Paquistão. Mas assim, depois que a União Soviética perde a guerra do Afeganistão, aí os berlinenses vão para cima e exigem a abertura dos portões. Sem força bélica, sem dinheiro, sem recursos, o prefeito de Berlim comunista vai abrir os portões e vai ser uma grande festa pela noite inteira, regada a música, a cerveja. Apareceram os brasileiros lá e fizeram pagode, e eu não tô zoando. Tava lá Pedro Bial, tava lá Ana Paula Padrão. Os meus alunos falam, gente, Ana Paula Padrão, a mulher do MasterChef. Antes dela ser do MasterChef, Ana Paula Padrão foi correspondente internacional da Globo por anos. Mulher brabíssima, fala mais de 5 idiomas. E tava lá fazendo a cobertura. No dia seguinte da grande festa, bastou o primeiro alemão pegar uma picareta, pegar e pei! Dali o muro, na frente dos soldados soviéticos, é fisicamente derrubado. A queda do Muro de Berlim é o que nós chamamos de fim da Guerra Fria. É simbolicamente o fim, se ligou? Porque dali pra frente, todo o bloco soviético percebeu o seguinte, cara, a Rússia não tem mais força. E aí então a Tchecoslováquia consegue a sua emancipação na Revolução de Veludo, a Romênia consegue a sua revolução contra a União Soviética, o Sindicato da Solidariedade na Polônia, do Lech Walesa, e Hungria e Iugoslávia, e ela vai ter vários problemas internos que a geografia trabalha. Ou seja, galera, 89 é o fim da história, é o fim da Guerra Fria. Agora faltava a própria União Soviética. Em 91, após diversos protestos, Mikhail Gorbachev marca o fim da União Soviética no Natal, no dia 25 de dezembro de 1991. E aí, aqui é a geração derrotada, a geração que... Pra eles foi difícil, né, cara? Tipo assim,
Eles acreditavam mesmo no sonho socialista da União Soviética e depois de 45 anos de Guerra Fria eles viram que o negócio não deu certo. Essa é a última foto da bandeira soviética no Kremlin, isso aqui é a Praça Vermelha, para no dia seguinte uma grande manifestação pró-democracia, pró-Rússia, e aí ela vira uma república democrática e agora não é mais um processo de abertura, agora é a abertura total da União Soviética. Primeira loja que abre é um McDonald's. Interessante pensar que a primeira loja que saiu quando o Putin invadiu a Ucrânia foi o McDonald's. Cara, em 91 vai ter um show do Metallica com 2 milhões de pessoas. Imagina os americanos lá, dos caras, porra, do Texas. Os russos. Aí, a energia do show é uma coisa caótica, irmão. Os russos elegeram Boris Yeltsin, um alcoólatra inveterado que vai passar várias vergonhas. Diziam que o assessor do Boris Yeltsin acordava todo dia ele com um copinho de vodka. Opa, meu presidente, toma aí um copinho de vodka para você começar o dia. Quem era o assessor dele? Reconhecem? É isso mesmo, Vladimir Putin. Parece estar mais jovem agora do que naquela época. Em 97, Boris Yeltsin renuncia. E aí o Putin fala, vou assumir aqui rapidinho, gente. E não vou sair pelos próximos 20 anos. E aí começa a chamada Era Putin, que aí tá durando até hoje e a gente não tem tempo para falar. Mas também indico, no meu Instagram, eu tenho ali uma live, e vocês devem, muitos de vocês viram, sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Quem não viu vai dar um pulo lá, assiste, curte, deixa seu comentário, marca o amiguinho, dá essa moral. E agora vamos falar de descolonização da África e da Ásia. Beleza, galera? Então, olha só, nós temos duas partes dessa aula que são muito importantes, tá? Primeiro, entender os principais fatores. E são 4 principais fatores. A Europa está em ampla decadência após a Segunda Guerra Mundial. Essa é a Europa que colonizou a África, colonizou a Ásia. Então, para os africanos e asiáticos, falam, cara, o momento ideal para fazer independência é agora. Enfraquecimento europeu pós-guerra. Segundo, a criação da ONU. Porque a ONU ela vai criar um documento muito importante, chamada Carta de Autodeterminação dos Povos. E o que essa carta diz? Que todo povo que se reconhece como um povo tem direito a ser uma nação. Beleza? Terceiro, a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética não têm colônias na África e pouquíssimas na Ásia. Então, se essas colônias virarem países independentes, obviamente elas vão ter que escolher um lado. Ou o socialismo ou o capitalismo. Então tem um grande incentivo da União Soviética e dos Estados Unidos para que esse movimento aconteça. E claro, nós não podemos esquecer os próprios movimentos internos. O chamado pan-africanismo do Kenyatta e o chamado pan-arabismo do Nasser, que vão organizar movimentos que vão encabeçar a luta pela independência. Não está no slide, mas anotem aí. Após a independência, grande parte desses países africanos e asiáticos vão entrar em um processo de guerra civil, tá ligado? E essas guerras civis sanguinárias, muito tristes, são feitas por 4 motivos. Primeiro, são guerras religiosas. Eu vou dar um exemplo hoje para vocês da Índia do Gandhi, hindus versus muçulmanos. Outro problema, a Guerra Fria. Angola e Moçambique, após se livrarem de Portugal, vão entrar em guerras civis duradouras, colocando capitalistas e socialistas e também acabando com a economia desses países. Terceiro, guerra por recursos. É o caso do Congo e do Zaire, que vão fazer uma grande guerra disputando áreas de região de exploração de diamante. E por fim, guerras étnicas. E a mais famosa de todas é Ruanda, que vai colocar Tutsis versus Hutus, gerando uma guerra chamada Guerra dos Facões, que deixou 1 milhão de mortos. Indico muito para vocês o filme Hotel Ruanda, beleza? Agora vamos falar de um cara chamado Sukarno, esse maluco aqui, ó. Cadê ele? Sukarno é o cara que vai levar 27 países africanos e asiáticos lá para a Indonésia, para a região de Bandung. E essa conferência de Bandung é muito importante e vocês têm que lembrar de alguns conceitos, beleza? Primeiro,
é o nascimento do conceito de terceiro mundo. Ah, professor, terceiro mundo é país pobre. Não. O conceito é, o primeiro mundo é o capitalismo. Surgiu antes de geral. O segundo mundo é o socialismo. O terceiro mundo são os não alinhados. Então, quando, por exemplo, Jânio Quadros, presidente do Brasil, retomou relações diplomáticas com a União Soviética, reabriu a embaixada russa no Brasil, condecorou o cosmonauta Gagarin e condecorou o Che Guevara, isso é ele falando, o Brasil não é necessariamente alinhado aos Estados Unidos. Nós somos uma terceira via, nós somos o terceiro mundo, beleza? Então isso é fundamental. E além, claro, dessa ideia de terceiro mundo, também a elaboração de planos de colaboração e ajuda mútua entre essas nações afroasiáticas, o combate ao racismo estrutural, o combate ao imperialismo do Ocidente, ou seja, nas palavras de Sukarno, deixe uma África e uma Ásia nascer. Deixe uma nova Ásia e uma nova África nascer. Cara, é claro que as dificuldades vão ser imensas, sobretudo por conta dessas intervenções europeias e também dessas guerras civis que vão acabar jogando esses países africanos e asiáticos em uma miséria muito, muito poderosa, muito forte. Mas a ideia foi boa. Isso aqui, ó, é um globo, é um mapa mundi, mas reparem, não tem Austrália, tá vendo? Porque é um mapa onde o foco é a Ásia e a África. Beleza? Entenderam direitinho? Aqui a foto da Conferência de Bandung, na primeira vez que ela foi realizada, 27 países, 27 bandeiras. Hoje, em 2015, foi 50 anos da conferência, e aí dessa vez ela vai reunir 155 países, já englobando, olha lá quem tá aqui, ó, o chinesão, beleza? Bom, vamos aqui, ó, azul é o primeiro mundo, vermelho é o segundo mundo, e aqui o verde é o terceiro mundo. Dá uma olhadinha nesse mapa, Renan, vou dar um gole aqui na água. Então vamos falar agora de Mahatma Gandhi. Gandhi é líder político, líder hindu e, sobretudo, líder pacifista. Era advogado formado na Inglaterra e quando ele volta para a Índia, o Gandhi ele foi de navio. E ele parou na África do Sul, tá ligado? E quando ele para na África do Sul, ele vê o apartheid. E ele viu um país de segregação racial, espacial e de direitos que foi conservado e organizado dessa maneira pela Inglaterra. Então, mesmo depois da independência da África do Sul, as remanescências britânicas estão ali. Quando ele chega na Índia, ele fala, cara, meu país está pobre, miserável, meu país tem 600 milhões de pessoas e essa miséria toda é porque a Inglaterra não deixa a gente desenvolver. Então o Gandhi resolve liderar o processo de independência. Em 45, 46, a Inglaterra está fraquíssima por conta da Segunda Guerra e ele entende que era o momento certo para fazer a luta de emancipação. O Gandhi tinha noção de que se ele optasse pela luta armada, as chances seriam mínimas, afinal a Inglaterra ainda é Inglaterra. Então ele vai optar pelo seguinte, um belo dia ele chega em praça pública, tira o paletó, tira a gravata, tira a camisa, mano, bless my, I'm on sex. Tira a calça, mas calma, o Gandhi não ficou peladão. E ele queima a roupa dele, e ele se cobre com um tecido indiano, dizendo, todos os indianos só devem usar roupa e tecido produzido na Índia. Então ele promove uma grande sabotagem ao sistema inglês. Foi preso e a galera começou a quebrar tudo, irmão. Começaram a atacar a embaixada inglesa, queimar jornal inglês, começaram a queimar a fábrica inglesa. E aí o Gandhi falou para os próprios ingleses, deixa eu ir na rádio, me deixa falar, e eu te garanto que eu vou acabar com tudo isso. Os ingleses não entenderam nada. Falou, ok, speak. E ele vai na rádio e fala, a todos os indianos eu digo, eu morro pela independência da Índia, mas não há causa no mundo pela qual eu mate. Se vocês continuarem seguindo pela violência, eu não sou mais o líder de vocês. Olha que bonito. Eu morro pela Índia, mas não há causa pela qual eu mate. Ou seja, ele é um pacifista radical. E a galera parou de brigar.
A galera parou de atacar os ingleses. E aí a Inglaterra solta o Gandhi. Aí a BBC fala, eita, esse cara é diferentão. E começa a fazer entrevistas com o Gandhi fala, cara, eu não vou usar a roupa da Inglaterra, eu não como nada que é produzido na Inglaterra, e eu só quero que a Inglaterra reconheça a independência do meu país. Nós não somos ingleses, mas eu nunca vou matar o inglês. Vocês não vão ver derramamento de sangue. E aí o Gandhi começa a virar um cara internacionalmente conhecido porque ele está promovendo uma desobediência civil. E aí vai fazer greve de fome, vai fazer marcha do sal. Cara, na marcha do sal, a galera caminhando milhares de quilômetros. Ele com a bengalinha dele. Chegou um monte de soldado inglês com cacetete na mão. Pá, hey, motherfucker. Aí o Gandhi falou, ó, vamos continuar caminhando independente do que aconteça. Começaram a caminhar. Daqui a pouco os ingleses, pá! Vem outro e pá! Vem outro e pá! E a galera continua andando, os caras pá! Pá! E aí a violência sem reação gera um constrangimento, gera uma sensação de, cara, o que eu tô fazendo? E aí os ingleses começaram a olhar e todo mundo continuou andando, aí largaram os bastões. Os últimos pegaram a galera machucada e terminaram a Marcha do Sal. Então, assim, o mundo inteiro começou a criticar a Inglaterra e elogiar o Gandhi. O Gandhi, eu quero a liberdade, só isso, eu não quero a violência. E deu certo. Em 1947, a Inglaterra reconhece a independência da Índia. E o Gandhi, obviamente, vai ser indicado para quê? Para o Nobel da Paz. Bom, o problema é que esse cara aqui, chamado Nehru, e um líder islâmico chamado Ali Jinnah, tinham planos diferentes de Gandhi. A Índia era, tipo assim, 70% hindu e 30% islâmica. E a galera não se gostava. Tava todo mundo junto com Gandhi. Mas a partir do momento que a Inglaterra foi embora, Ali Jinnah e Nehru separaram os países. Nasce a Índia que nós conhecemos, beleza? E nasce o Paquistão que nós conhecemos. E a ideia é, quem for muçulmano, vai para o Paquistão. Quem for hindu, vem para a Índia. O Gandhi ficou muito decepcionado com isso. Ele não via nenhuma necessidade de separar. Ele dizia, nós podemos conviver em paz, mas não adiantou. E aí, sabe o que é pior? No deslocamento populacional, os caras passaram e olharam para o outro. Olha lá, tu é muçulmano, né? Ah, lá não existe, ah, lá não vai. Hare Krishna, aquela merda. E saíram na pancada. Começou a morrer gente. Cara, morreu milhares e milhares e milhares de pessoas. A coisa perdeu o controle. Imagina lá no norte, cara, galera se matando com pau, pedra, porra, faca, punhal. O Gandhi falou o seguinte, olha, avisa todo mundo que tá brigando que eu vou parar de comer. E eu só volto a comer se eles pararem de brigar. Ali o mundo falou, bye bye Gandhi, vai morrer. Não é que todo mundo, as pessoas vão parar de brigar porque o Gandhi quis? Mano, pararam. O cara ficou uma semana sem comer. Já tava trocando ideia com Hare Krishna quando falaram, Gandhi, você conseguiu. E aí mostraram pra ele as filmagens, todo mundo passando de bonitinho. Olha o tamanho do cara, tá ligado? Deram pra ele a primeira colherzinha de água, depois a primeira colherzinha de sopa, Gandhi voltou a ficar de boa. E quando tava fortinho, saiu para falar com seus seguidores, para falar sobre as questões conflituosas, para parabenizar o fim dos conflitos, e um idiota, um estúpido, um anormal, hindu, seguidor de Gandhi, dá 3 tiros no peito dele. E matou o cara. Porque achava que os muçulmanos tinham que ser todos exterminados e o Gandhi freou esse processo. Cara, impressionante, né? Ou seja, um dos maiores pacifistas da história não ganhou o Nobel porque um hindu matou o Mahatma Gandhi. Isso aqui é o Gandhi utilizando tecnologia indiana, tecido indiano. Isso aqui é a Marcha do Sal, ele na cadeia. Esse é o Nehru, o cara que vai inventar a União Indiana. E aqui muçulmanos indo para o Paquistão, hindus indo para a Índia. E agora uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. Só pede para a Coreia. É tão militarizada que você consegue ver do espaço. Olha isso, surreal. O Himalaia, Índia e Paquistão. Olha a fronteira dos dois. Povos irmãos, mesma etnia. E acabaram se separando e se odiando
por conta de religião. Bom, vamos falar de outro brabo. Esse aqui é o Gandhi morto, né? O corpo dele sendo velado. Milhões de pessoas vão acompanhar o funeral dele. E pra gente finalizar, vamos falar de Nelson Mandela. Cara, a África do Sul consegue a independência um ano depois da Índia. Por um motivo muito simples, tipo assim, ficou evidente que a Inglaterra tá enfraquecida, que a Inglaterra tá falida. Então todo mundo fala, quero independência, a Inglaterra meio que tava assim, tá, freedom, vai embora. Só que uma parada, né, cara? Quem vai liderar a independência da África do Sul é uma minoria branca. Para vocês terem uma ideia, 8% da população de todo o país era branca. 2% mestiça e 90% da população preta. Mas quem faz a independência são os brancos. O apartheid já existia. Mas agora que os brancos estão no poder e livres da Inglaterra, ao invés de acabar com o apartheid, eles vão aumentar o apartheid. Então, para você ter uma ideia, 90% da população negra vivia em 20% do território, aglomerados em bantustões, em guetos, onde o mais famoso de todos era o gueto de Soweto. As partes mais nobres, mais ricas, mais modernas e desenvolvidas era dedicada aos brancos. Então você tem ali uma segregação primeiramente espacial, que vai para banheiro, que vai para praia, que vai para escada, que vai para bebedouro, que vai para todas as formas. O cara que saía lá do gueto para trabalhar na cidade branca tinha que mostrar uma autorização. Onde ele trabalhava, qual a função, qual a família. Se ele fosse pego na cidade em um horário acima do permitido, ele era preso. Surreal. Agora, a gente não pode esquecer que além da segregação física, também tem a segregação jurídica. Não era permitido à população negra o voto, a candidatura, concurso público, educação básica, educação universitária, ou seja, absolutamente nada. É completamente inaceitável você pensar que uma minoria branca foi lá, conquistou tudo o que eles queriam, ficaram lá a vida inteira e vão excluir 90% da população negra, cara. E é isso aí. Então é nesse contexto que Mandela vai fundar o CNA. Aqui, ó, área para os brancos, área para os negros, toaletes para os brancos, para os negros, e, enfim, sempre a mesma merda. E aí o Mandela funda o Congresso Nacional Africano. Mandela também era um advogado e, obviamente, ele queria o fim do apartheid. O Mandela, ele vai basear inicialmente Inicialmente não, tá? Durante a vida inteira. Com um intervalozinho. As estratégias de Gandhi. Ou seja, ele defendia a desobediência civil, a manifestação, a greve e, sobretudo, o pacifismo. E ele vai promover grandes manifestações, grandes passeatas, até que em 1960, numa cidade chamada Shepherdville, cara, uma manifestação completamente pacífica, galera de bicicleta, criança, idoso, e a polícia branca matou 70 pessoas, 69 para ser mais específico, e deixou 180 feridas. Uma covardia completamente desnecessária. Aqui a gente está observando aqueles que conseguiram correr e depois o massacre dessa polícia que vai matar. Até hoje, o Dia Mundial da Consciência Negra é o dia do massacre de Shepherdville. Isso foi em 60. Então, até 62, vamos botar aí 1 ano e meio, é o momento que o Mandela vai pegar em arma. Quem odeia o Mandela gosta muito de colocar a foto dele, que tem uma foto dele com fuzil, porque o Mandela fala, caraca, meu irmão, depois disso aqui, qual é o diálogo que existe? Que maneira é essa que esses caras vão nos ouvir? Eles não querem ouvir. Eles não querem falar com a gente. Então vai ser bala, vai ser revolução. E aí que ele vai apelar para a luta armada, mas é um período muito curto. Tem uma galera que fala, porque o Mandela é visto como pacifista, mas era terrorista. Olha aqui, ó, explodiu o carro de família branca, olha ele com fuzil. Mano, isso durou 1 ano e meio depois disso aqui. Eu acho que o Mandela tinha um ponto dele. E aí acabou que em 62 ele vai ser preso e vai ser condenado à prisão perpétua. Beleza? Na cadeia, o Mandela nunca desistiu de acabar com o apartheid. Nunca. Ele vai ficar na cadeia por quase 30 anos. E aí como é que ele fazia? Ele usava a sua esposa Winnie,
que era uma mulher brabíssima, inteligentíssima, e ela mandava as cartas para a imprensa internacional. Então começou a ser publicado textos do Mandela no New York Times, no Washington Post, no The Guardian, e o mundo inteiro vai se sensibilizar com o apartheid. Fala, caraca, mano, por que esse cara tá preso? Por que existe uma segregação do povo, que é o povo originário de lá? E aí a galera falou assim, mano, cara, vamos olhar para isso aqui bem. Professor, mas quem era contra? Estados Unidos, Inglaterra, França? Ué, mas por que não obrigaram a África do Sul a acabar com o apartheid? Faz sanção econômica, embargo, não é isso? Por causa da Guerra Fria. Porque eles sabiam que se eles fizessem uma sanção, a África do Sul recorre a quem? A União Soviética. Então foram 30 anos de enrolação. Mas o Mandela nunca desistiu. Então ele mandava esses artigos. Aí proibiram não. Começaram a ler as cartas do Mandela, se liberava ou não. Aí ele criou um código que a Winnie pegava, separava as palavras e mandava o texto. Aí proibiram ele de escrever. Aí ele encontrava com a Winnie, falava tudo o que ele queria, o Winnie escrevia e publicava. Aí colocaram um cara para fiscalizar a conversa dele com a Winnie. Aí ele falava com a Winnie no idioma local, no idioma sul-africano. Cara, surreal, mano. E aí, ele, por exemplo, uma das coisas que ele incentivava, a grande paixão dos brancos esportiva era o rugby. O inglês adora rugby, que é um pai do futebol americano. E aí, cara, a seleção era completamente branca. Então o Mandela falava, vamos, galera, vamos pro estádio, torcer contra. Aí imagina, a seleção chegava no seu próprio estádio, no seu próprio país, e uma multidão de população preta vaiando os caras. A galera ficava brava pra caramba. E, cara, mataram o filho do Mandela em um acidente de carro, não deixaram o Mandela enterrar o próprio filho, e, obviamente, só vai acabar o apartheid quando acabar a Guerra Fria. Então, em 89, quando cai o Muro de Berlim, aí o Ocidente fala, agora chega a África do Sul. Não pode mais fazer o apartheid. Stop now! Aí vieram sanções econômicas, porque agora não tem mais Guerra Fria, entendeu? Porque a União Soviética tá na merda. Aí Frederic de Klerk fala, então, ok, acabei com o apartheid. Mandela sai da cadeia, em 1993, eleição, ele se candidata e, obviamente, ele vai ser eleito. O discurso de posse do Mandela, num estádio de rugby, para mais de 100 mil pessoas, o mundo inteiro estava parando para ver o que ele ia falar. Porque o medo da galera é o seguinte, se o Mandela, nesse momento, manda a todos eu digo, morte aos brancos, meu irmão, acabou. Mas ele faz o contrário. Ele chama de Klerk, segura as mãos e diz, todo branco da África do Sul é tão africano quanto o negro. Peço a todos que votarem em mim, vamos superar as relações raciais, vamos superar os traumas, a violência. Eu não quero o sentimento de vingança. Se nós entrarmos em guerra, quem vai sair prejudicado é o nosso país. Então o Mandela vai surpreender o mundo inteiro quando ele anda com segurança negro e um branco. Os ministros metade brancos, metade negros. Todo o governo dele é um governo de conciliação. Ele vai lá em Soweto conversar com o líder de gangue, um maluco doido pra matar branco. Falou assim, cara, não mata. Porque olha pros nossos vizinhos. Olha o que as guerras civis fizeram com eles. É isso que vocês querem? E aí ele vai fazer o seguinte, agora eu quero que vocês vão ao estádio, não para vaiar a seleção, mas para apoiar. E eles vão sediar a Copa do Mundo de Rugby na África do Sul. E ganharam, cara. Então assim, isso foi fantástico pro Mandela, porque ele manda a galera torcer e na única vez que aquela seleção branca teve a torcida a seu favor, eles ganharam. E foi uma grande festa que inclusive vai influenciar para que a África do Sul também seja a sede da Copa do Mundo de futebol. Futebol já é diferente para eles. Mas o Mandela, obviamente, vai ganhar o Nobel da Paz. É interessante como é que o Mandela, uma figura que tem uma envergadura histórica tão grandiosa, ele é muito criticado pela direita. Então você pega... Eu não gosto de falar nome de gente da internet, porque isso sempre dá problema. Mas tem uma galera, assim, que você bota assim, Mandela no YouTube, aparece o Mandela com chifre, umas paradas. Porra, quem são esses caras pra falar de um maluco, meu irmão, que ficou 27 anos na cadeia e quando saiu, falou de paz, falou de união, falou de conciliação, não quis vingança. E aí vem um babaquinha aqui no Brasil achando, falando um monte de inverdade sobre o cara. E aí, como ele é um cara que lutou por justiça social, contra o racismo,
parece ser uma bandeira da esquerda, mas não é. É uma bandeira humana, tá ligado? E aí a direita fala mal dele. Não a direita, tá, gente? Tô falando da galera radical. Mas não pensem vocês que a esquerda também não fala mal do Mandela. Porque o Mandela é considerado quase como um neoliberal, que pouco fez de reformas sociais, que não confiscou as propriedades do branco, que não confiscou as grandes fortunas, como se isso também não fosse ocasionar uma guerra civil. A guerra civil pode ser pela raça? Pode, mas também pode ser pelo dinheiro. Então, assim, existe uma tentativa de demonizar um cara que hoje, mano, a África do Sul é um país pobre, é o único país do mundo que supera o Brasil em concentração de renda. Os motivos são bem óbvios, mas é um país, cara, que tudo bem, teve um presidente preso por corrupção, a gente não conhece isso, mas é um país que está no BRICS, que está crescendo economicamente, está tentando resolver seus problemas, e muito graças a esse cara. Eu boto fé pra cacete no Mandela. Galera, próximo tempo então, vamos falar dos líderes brasileiros. Tamo junto! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.